Convoca os seus para a vitória. Confesso para vocês que eu passei a semana, comecei a pensar nisso, tem um tempinho já que me chamou, mas eu começo a pensar só na semana, quando está faltando um dia, 2. Falei, agora eu vou preparar. Aí ontem eu estava lá pensando, não chegava em acordo, sabe? Eu andei para um lado, andei para o outro, pensei, meu Deus, que tema complicado. E hoje era 4 horas da tarde, eu entrei para o quarto, fechei a porta, falei assim, agora tem que sair alguma coisa aqui, ué. Falei, oh, Deus, me ajuda aí, que rumo que eu tomo, que tema difícil. O Senhor convoca os seus para a vitória. Tem vários caminhos para você seguir nesse tema. Falei, será que eu vou acertar o tema certo? Será que eu vou acertar a ideia? Aí orei ao Senhor e Deus me levou a Deuteronômio, capítulo 20. É uma história sobre guerra. Já que nós estamos falando de exército, exércitos a gente associa a guerra, a um povo que está pronto para a guerra. E o tema, que o Senhor convoca para a vitória. Não há vitória sem peleja. Para você receber vitória, você tem que enfrentar algum obstáculo. Então, de cara, nós temos que, para ser vencedor, para ser vitorioso, nós temos que estar na peleja, na guerra, enfrentando algo, na corrida. Fato é que nós estamos em uma viagem a caminho de uma vitória. A sua vitória não depende do seu oponente. A sua vitória não depende do seu oponente, não. A sua vitória depende das suas estratégias. O seu oponente, ele está lá. Sua vitória não vai depender dele. Ele está preparado para a sua derrota, não para a sua vitória. Mas a sua vitória depende das suas estratégias. Monte muito bem as suas estratégias, porque tem alguém pelejando contra você, no reino espiritual, no reino físico. E aqui nós vamos apreciar agora uma história que fala sobre peleja, sobre guerra e as estratégias de guerra, que vale muito para a nossa vida. Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso 1, do verso 1 ao versículo 4, depois a gente pula para o 8, entendeu? 1 até o 4, depois a gente pula lá para o 8, senão fica muito longo o texto. Vamos ler o texto, diz assim: quando tiveres de sair à guerra contra os teus inimigos, se vires cavalos, carros, um povo mais numeroso que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiverdes para iniciar a batalha, o sacerdote aproximará para o povo e falará, e proclamará: ouve, ó Israel, estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos, não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar, não vos aterrorizeis, nem tampouco tenhais medo por causa deles, pois o Senhor teu Deus vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar vitória. Agora o versículo 8. E os escribas continuaram a proclamar ao povo: quem está apavorado, ou quem está com medo, e não tem coragem para prosseguir a guerra, que se retire agora e volte para casa, para que a sua covardia não desanime o teu irmão. Até aí. Então nós vamos discutir um pouco, falar um pouco sobre essa breve história de guerra que o povo de Israel enfrentou ali no meio do deserto, na caminhada em direção à terra prometida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. O irmão já orou, mas eu gostaria de orar com você novamente. Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré,
Pedimos a tua intervenção mais uma vez aqui, Senhor. Envia o teu Espírito. Ele é capaz de convencer do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Nos ensina através desses versículos, dessa história, Senhor. Nos faz homens e mulheres melhores, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sair daqui melhor do que entramos, com a vitória em nossas mãos. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois então, meus irmãos, vamos ler novamente o versículo 20, eu vou fazer alguns comentários. O versículo 1, né? Moisés disse ao povo: quando você sair para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês, e tem muito mais cavalos e carro de guerra, não fique com medo deles, pois o Senhor, vosso Deus, que te livrou do Egito, está convosco. Olha a situação do povo. O povo caminhando para a guerra. Moisés já orientou o povo o que eles iam enfrentar. E a guerra não é uma tarefa fácil. Nós brasileiros, nós não temos costume de ver bomba, avião de guerra passando aqui, bomba, ameaça de guerra. Graças a Deus nós somos um país e nossos vizinhos muito pacíficos, mas a gente vê falar de guerra o tempo todo no Oriente Médio. Mas esse povo ainda, nessa época, já estava vivendo conflitos de guerra. Então eles são homens de guerra. O tempo todo eles nasceu, viveu, cresceu e até hoje estão vivendo tempos de guerra. Se falar que vai ter uma guerra aqui, eu acho que muita gente sai correndo. Vai entrar lá no último versículo, nós vamos falar no final, para aqueles que fogem da guerra. Mas aqui nesse texto, diz que Moisés orientou o povo, Moisés alertou o povo quanto ao número de carros, soldados, cavalos e guerreiros. Ó, vocês vão para a guerra, mas eles são muitos, e eles têm cavalo, eles têm carro, e nós somos menos. Aí o povo já ficou meio assim. Os desafios são grandes e perigosos, numa ótica humana. Moisés falou como homem. Ele disse: muitos soldados, muitos cavalos, muitos carros de fogo. Carruagem com aquelas facas de lado assim na roda, aquelas passam correndo assim, corta todo mundo na guerra. O povo de Israel ficou assim, meio intimidado, né? Mas no final ele disse assim: mas, pois, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus, que nos livrou do Egito, está conosco. A guerra é grande, a multidão é fervorosa, mas Deus está conosco. Às vezes nós nos sentimos intimidados com as adversidades que nós enfrentamos, que não são poucas, são muitas. Às vezes dá medo, você olha algumas decisões que você vai tomar na sua vida, que você fica meio temeroso. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que Deus é comigo? Será que eu vou ter confiança de seguir? Às vezes a gente entra nesse ambiente da incerteza. Você não consegue, você fica com medo, e o medo, às vezes, ele nos abraça. Às vezes nós temos medo de tomar decisões. Decisões podem mudar a nossa história. Decisões que vão mudar a nossa vida, e o povo estava com medo. Mas o mais importante de tudo foi o final. O Senhor nosso Deus, que nos livrou do Egito, Ele está conosco. Mas o Senhor nos dará a vitória. O Deus do impossível, está impossível nós vencermos essa guerra. Deus sempre faz essas coisas. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez hoje você está vivendo um ambiente do impossível. Talvez hoje você está rodeado de um ambiente impossível. Na sua saúde, no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho. Talvez você está vivendo um ambiente de coisas impossíveis.
E quando chega no ambiente das coisas impossíveis, Deus gosta de entrar no meio dessa guerra. Quando as coisas estão difíceis, chama Deus para te ajudar. Você me entende? No ambiente das coisas impossíveis, Deus entra. Eu entrei num desafio, falando de coisas difíceis e impossíveis. Se eu falar assim, quem já viveu experiências tremendamente difíceis, que só Deus para responder? Eu já. Na saúde, de emprego, você não tinha saída, Deus entrou no meio. Assim é o povo. Eu vivi um ambiente de coisas difíceis, eu vou contar o meu próprio testemunho. Um pedacinho aqui, porque o foco ali é pregação. Nós iniciamos um trabalho na igreja, há 10 anos atrás, fizemos 10 anos esse ano, o ano passado, né? Estamos caminhando para o 11º ano. Quando nós iniciamos a igreja, iniciamos com uma célula, debaixo de um pé de manga. Tinha ali, eu e mais um. Quem olha assim fala, não dá nada. Não vai chegar em lugar nenhum. Coisa impossível. Um senhorzinho de 68 anos, tonto, bêbado, que eu ia lá consolidar esse moço. Era pai de um amigo meu, que ele já tinha sido pastor no passado, estava desviado. Eu falei, eu gostei desse negócio aí, deixa eu ir lá, vamos lá conhecer esse moço. Peguei amizade com ele e comecei. Todo sábado eu ia lá e bater um papo com ele, falar de Bíblia com ele. Um belo dia, vamos fazer uma reunião à noite aqui em casa, eu estou gostando. Eu falei, vamos embora. Aí começamos aí na quarta-feira a fazer uma reunião de célula. Encheu de gente, tinha umas 20 pessoas, eu fiquei animado. Falei, o negócio está dando certo. Ele falou assim, vamos fazer um culto? Eu falei, vamos embora. Aí apareceu uma loja lá, nós alugamos a loja. Cheio de gente. Aí. Então, domingo tem culto, avisamos todo mundo. Chegou no domingo, não foi ninguém. Só foi eu e o moço. Aqueles 20 que estavam lá, foi tudo embora. Eu olhei assim e falei, não estou entendendo nada. Aí, vamos insistir mais um pouquinho, né? Passou a outra semana, eu voltei. Foi 2, 3 pessoas. Aí na outra semana já não foi ninguém. Na outra semana foi mais 2. Falei, Deus, está vencendo o tempo, como é que eu faço? Aí eu fui orar e falei, Senhor, se não for ninguém, eu vou entender que é para parar. Se não for ninguém, eu vou parar. Vamos combinar assim, só nós dois. Eu orei com Deus. Falei, se não aparecer ninguém no culto, eu entendo que é para mim fechar as portas e voltar lá para Yahvé chamar. Eu era de Yahvé chamar. Aí beleza. Começou, veio domingo, à noite. Nós tínhamos lá um púlpito, que era uma mesinha daquela escrita Skol em cima, amarela. Uma caixinha de som pequenininha, bem pequena, menor que aquela, e um microfone ruim. E aí, um violão também. Eu só sabia tocar 3 músicas. Eu tocava 3 músicas, fazia introdução e fazia tudo. Aí cheguei lá para abrir o culto, né? Não apareceu ninguém. Eu falei assim, ai Deus, é agora, então é para desistir. Não apareceu ninguém. Aí eu falei assim, então, já que não veio ninguém, eu vou desistir mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou começar o culto, vou fazer o culto e vou encerrar. Minha parte eu fiz. Aí comecei, fiz a introdução do culto e olhei lá para o fundo da igreja assim, tinha 3 vassouras encostadas na parede. Aí eu peguei as vassouras, parei o culto, peguei as vassouras, coloquei as em pé assim nas cadeiras, sabe? Coloquei as vassouras em pé assim. Falei assim, já que não vem ninguém, eu vou pregar para essas vassouras. Aí já entrei no ambiente da loucura. Já entrei no ambiente da loucura. Pus as 3 vassouras e cumprimentei as irmãs. Falei assim, irmãs vassouras, seja bem-vinda. Deus abençoe a senhora. Coisa de doido. Você vai tratar com Deus, às vezes acontece, Deus espera umas coisas assim que não dá para entender. Das coisas impossíveis.
Falei assim, ó, eu vim aqui para pregar, já não tem público, eu prego para vassoura, tá bom, tem que ter alguém aqui. Eu pus as vassouras lá e comecei, irmãs vassouras, boa noite, Deus abençoe as irmãs. Cantei 3 hinos, e as irmãs lá, fervorosas, sabe? Fervorosas, quase que elas conversaram comigo. Terminei de louvar, falei, agora eu vou passar para a mensagem. Quando eu ia passar para a mensagem, entrou uma mulher com uns 5 meninos. Aquilo ali eu já não queria que entrava mais ninguém, que eu já tinha virado a página. Eu falei, não, já vou desistir mesmo. Já tinha tirado aquele peso, sabe? Você está e não está, confiando e não confia e tal. Aí entrou a mulher com 5 meninos. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Agora eu vou ter que continuar, porque minha palavra tem que valer alguma coisa. Aí a mulher veio e sentou com aqueles meninos e as vassouras. Aí nós tínhamos 8 pessoas visitando, as 3 vassouras, mais uma mulher com 5, a mulher e 4 crianças, né, 5. Sabe, queridos, às vezes tem alguns desafios que só um soldado forjado é capaz de enfrentar. Quando a gente fala de exército, de soldado, tem ambientes da fé que você tem que atravessar sozinho. Tem ambiente da fé que é você e Deus. Talvez você tenha que mostrar, Deus está esperando você sair do ambiente de conforto e ativar a sua fé. Dentro de você existe muita fé. Dentro de você existe coisas extraordinárias. E nós conseguimos vencer. A igreja já tem 10 anos. Ontem nós fizemos uma rede de mulheres, tinha 80 mulheres. Já pensou se eu tivesse desistido? Já pensou se eu tivesse desistido? Eu ia estar andando por aí frustrado. Eu ia estar andando por aí frustrado. Talvez, hoje, na sua cabeça, você está pensando em desistir, porque as coisas estão difíceis. Você está pensando em desistir, você fala, não dá porque eu não estou vendo saída. Insiste mais um pouquinho. Deus não desistiu de você. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez você está desistindo da sua família, do seu trabalho, do seu ministério. Tem gente que está fugindo do ministério, desistindo no meio do caminho. Seja como um soldado, não desista daquilo que o Senhor te chamou. Espera mais um pouco. Deus quer só ver a sua atitude de fé. Você pode aplaudir ao Senhor? O ambiente de fé para muitos é loucura. As pessoas não vão entender a sua fé. E elas não precisam de entender. É você e Deus. Não tenta ficar explicando para os outros aquilo que Deus tem com você. Deus tem um trato com você. Deus tem um chamado com você. Não tenta colocar os outros dentro disso, não. Entra você e Deus na peleja. Entra você e Deus na peleja. Certamente Ele não te abandonará. Mas vamos seguir o texto. O texto, no verso 2, ele chama a ouvir a voz do profeta, do sacerdote. Deuteronômio 20, o verso 2 diz assim: antes de começar o combate, o sacerdote ficará à frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assuste, não se apavore, não fique com medo. Olha aqui, não assuste, não apavore, não fique com medo. O susto, o medo, o apavoramento tem impedido você de prosperar, de avançar. São ferramentas poderosas do maligno para nos intimidar. O diabo não vai descer e te pegar você não, mas ele vai usar essas ferramentas que você mesmo manifesta. O medo nos atrapalha. Você não está melhor do que você está hoje por causa do medo. Você perdeu muitas oportunidades porque você não creu nem em você e nem em Deus. Os limites
que nós temos que atravessar, nós temos que enfrentar o medo. Não assuste, não apavore, não fique com medo, pois o Senhor nosso Deus está conosco para lutar ao nosso lado e salvar-nos dos inimigos. Ei, presta atenção, tem coisa acontecendo na sua vida, que é hora de você colocar sua fé em prática, confiar no Senhor, dar o primeiro passo de fé, vá no lugar diferente, vá no ambiente da fé. Talvez você vá só no ambiente da certeza, daquilo que você vê. O ambiente da fé, você pode não estar vendo nada, não estar sentindo nada, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. Diga comigo, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu creio. Deus está comigo, Ele vai na frente, Ele é Deus da vitória. É assim que nós vencemos, queridos. No ambiente da fé, Ele funciona desse jeito. A importância da voz profética sobre o altar. Quem falou agora? Primeiro Moisés falou. Ó, tem muitos homens, muitos cavalos, muitas carruagens, mas Deus é conosco. Agora chegou a vez de quem? Do sacerdote. Aí o sacerdote foi à frente. Olha a importância da voz do sacerdote, olha a importância da voz do altar, da voz do pastor. Às vezes o pastor está liberando uma palavra de vitória aqui, você está rindo, você está olhando, você está perdendo. Esse aqui é um ambiente que Deus quer falar contigo, meu irmão. É possível, presta atenção aqui, é possível que essa semana seja a única palavra que você vai ouvir essa semana, seja essa que foi lida aqui. É possível que só a semana que vem você vai ler de novo a Bíblia. Só a semana que vem que você vai olhar, ouvir uns hinos igual cantamos aqui. É possível que só no domingo que vem você vai entrar nesse ambiente de fé. Deus opera aqui no meio, Deus opera com você lá, mas aqui o Senhor libera a tua bênção. Aqui o sacerdote profetiza sobre a sua vida, a importância de estarmos congregados. Não dá para servir a Deus lá na sua casa sozinho, não. Esse ambiente de comunidade, de irmandade, de irmão, de comunhão, esse ambiente sustenta a nossa fé. Se você não estivesse aqui essa noite, você não ia saber que eu já preguei para a vassoura. Esse ambiente de fé, o sacerdócio, quando você respeita, a unção que você respeita, vem sobre a tua vida. O sacerdote que você respeita, a palavra dele se torna um decreto sobre a sua vida. A palavra de vitória liberada do altar. A importância da voz profética que sai do altar, do seu pastor, do sacerdote, como queira. Respeita o sacerdote, respeita o altar. Eu até citei aqui, em 2 Crônicas 20:20, o rei Josafá estava em um ambiente de guerra, ameaçado de guerra. O rei Josafá estava no mesmo ambiente, Moisés no ambiente de guerra, o rei Josafá no ambiente de guerra. No ambiente de guerra, levantou lá um sacerdote, um profeta. No 20:20 diz assim: Josafá se pôs em pé, a parte B do verso, e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estará seguro. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Esse ambiente aqui, ó, ambiente da fé, ambiente que te motiva, que te nutre, para você seguir a semana vencendo, te dando nutrientes. Por isso que é importante você estar aqui todo domingo à noite, pelo menos. Melhor seria na oração, no meio de semana, na escola bíblica, mas você não pode perder esse alimento da semana, porque isso vai te dar sustento até o próximo domingo. Pelo menos isso, porque esse ambiente da fé, a voz do seu líder aponta a direção. Moisés apontou a direção, o sacerdote apontou a direção, Moisés trouxe o caos.
Ele trouxe o caos, a guerra é feia, mas o Senhor está conosco. O problema é grande, mas Deus está conosco. Nós vamos vencer, não vamos ficar com medo, nós vamos para cima. Você não tem saída não, irmão. Você não tem saída, você não vai fugir, não tem para onde você correr. A propósito, eu lembro de Pedro, né? Para onde eu irei, Senhor, se só Tu tem palavras de vida? Nós não temos para onde correr, nós já entramos, nós vamos seguir na fé. Nós somos um exército, o exército não vai sair, você não vai desgarrar do exército. Se você sair, nós vamos buscar você, vamos prender você vai ter que pagar a cadeia ainda. A voz do líder aponta a direção, por isso é importante o líder estar alinhado à vontade de Deus. Olha a importância dos líderes estar alinhado à vontade de Deus, porque o líder dá direção. O líder dá direção, o pastor dá direção, a pastora dá direção, os diáconos, os presbíteros, os líderes, o líder do louvor, o líder dos jovens, ele dá direção. É importante o líder estar alinhado com a vontade de Deus, porque se o líder não estava alinhado com a vontade de Deus, a direção vai errada, não vai na direção certa, e o Senhor tem nos mostrado o caminho, e é aqui que a gente aprende o caminho, para não desviar do caminho. Líder, é importante você estar alinhado, todos os líderes alinhados, e todos os líderes alinhados à vontade de Deus. Essa é a nossa esperança. E eu lembro da Torre de Babel. Não está nem no... Eu lembrei aqui. Quando o povo fala a mesma língua, tudo dá certo. O povo estava construindo uma torre. Todo mundo falando a mesma língua. Deus olhou do céu e falou assim, uai. Era mineiro, né? Uai. Esse povo está falando a mesma língua. Estão prosperando. Se eles continuar assim, eles vão fazer coisas tremendas. Olha para você ver. O povo falando a mesma língua, subiu até o céu a reação do povo. Você imagina se a igreja falar a mesma língua? Se a igreja estiver no mesmo propósito, nós faremos coisas que Deus vai olhar para nós e falar assim, opa, agora sim, agora eu não vou confundir vocês não, que agora vocês estão num propósito. Vamos falar a mesma língua, vamos andar junto, vamos superar junto. Estou muito feliz de ver essa igreja tão cheia. Bendito seja Deus, glorificado seja o Senhor neste lugar. Glorificado seja o Senhor neste lugar. Pelos frutos você conhece a árvore. Os frutos estão aqui. Bendito seja esse lugar que tem prosperado. E o verso 8. O verso 8 diz assim: os oficiais dirão. Olha bem, veio os oficiais para falar agora. Se houver aqui um homem tímido, medroso, então que volte para casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. Um medroso no meio de uma guerra. Eu lembro lá os 12 espiões que Moisés mandou, né, espiar a terra. Olha, você vê, tinha 12, né? 10 afinou. Olha o discurso de 10. Só 2 creu. Agora aqui no meio do exército, tem um que está com medo, tem um que não crê, e atrapalha o resto da turma. Ele não falou que mandou ele embora só para ele não ficar no meio das decisões. O que eu entendo com isso? Tem momento, tem ambiente, que é ambiente da coragem. Aquilo que eu disse, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não senti nenhum arrepio, mas eu preciso ter fé. Agora é hora de decisão de fé. Quando você entra num lugar que não tem saída, agora é Deus ou nada. E ele mandou embora, manda embora os tímidos, os covardes, porque eles vão atrapalhar o crescimento. E às vezes dentro da igreja, a gente encontra pessoas assim, que está amedrontado, que ainda não chegou no ambiente da fé, mas ela vai chegar. Ela vai começar a ver os testemunhos. Os testemunhos é importante,
É para isso. O testemunho alimenta a fé do seu irmão. Seu irmão ainda não viveu todas as experiências que você viveu, o seu testemunho fortalece o seu irmão. Ah, meu irmão, você está passando essa luta aí. Eu já passei também, cheguei e venci. Quem nunca passou luta aqui? Quem nunca passou de vontade de sair da igreja? Decepção com gente. E aqui chegou um ambiente aqui que tinha pessoa no meio do soldado, no meio da guerra, que estava com medo. Imagina esse cara com medo no meio da guerra. Ele volta correndo, todo mundo vê ele correndo, eu vou correr também. Então, às vezes, você tem que selecionar as pessoas que você anda. Nós estamos numa guerra. O medroso anda com o medroso, o corajoso anda com o corajoso. Tem pessoa que ainda não chegou no ambiente que você está de fé. Você tem que ajudar ele a chegar no ambiente de fé que você está. Mas você não pode andar na fé do covarde. Porque o covarde nem fé está, ele está crendo naquele que está vendo, a fé de Tomé. Eu achei uma frase interessante, diz assim, que o covarde é alguém que numa situação perigosa, pensa com as pernas. O covarde, em uma situação perigosa, ele pensa com as pernas. O que é pensar com as pernas? Covarde, olha, vem o perigo. Pensou com as pernas, correu. Então tem hora, irmão, que você não pode correr, não. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar, você tem que ser exército. Porque vai chegar um tempo que ao início do texto diz assim, a temática aí, né? Fala a temática que o Senhor convoca os seus para a vitória. Mas não tem vitória sem batalha, não. Não espera vitória lisa, não. Todos nós estamos construindo uma história. Poucos dias atrás, o pastor Júlio estava namorando a Elaine lá na porta, na bicicletona. Ela dando aula de datilografia lá, e ele parado lá na porta, encostado lá, só de ideia na pastora Elaine. Eu lembro do Júlio lá na porta, ali perto, em frente à praça, uma lojinha de aula de datilografia. Vocês capazes não sabem nem o que é isso. Tem menina que não sabe nem o que é isso. Máquina de datilografia. Você era professora lá, não era? E o Júlio ali, ó, sameando ideia na cabeça da Elaine, tentando entrar na mente dela, entrou, né? E eu estava ali correndo atrás de frango. Mas que coisa louca. Eu era vendedor de frango, o pastor Júlio ali namorando. Nós estávamos estudando, nós era menino, Robson também com nós lá, né, Robson? Matamos frango também. Nós era um monte de menino, olha a nossa história, nós chegamos até aqui. Passamos por vários ambientes terríveis. Mas nós chegamos aqui, hoje nós somos homens de família. Temos filho, eu já tenho até neto. Minha casa estava cheia de meninos, 2, já não tem nenhum mais. Só eu e a Cristina, tem dia que eu tenho que sair caçando ela. A vida está correndo, e está correndo muito rápido. Mas nós não podemos deixar de ser vencedor. Deixar de ser vencedor. Eu estou vendo o Denner ali, né? Um dia o Denner se montou na bicicleta com o Júlio, enroscou o pé lá e quebrou o joelho, não foi? O pé. Venceu? Venceu, ele está andando aí. Sabe, tem luta, a gente vai enfrentar. Você não tem como correr, não. Você vai enfrentar. Só permaneça no caminho. Permaneça nas fileiras. Qual fileira é essa fileira sua aí? Permaneça neste lugar que você está. Só deixa correr. Apoie os outros. Se você não faz, apoia quem faz. Se você não crê, apoia quem crê. Não fique escondido não, se você tem talento, ajuda, porque essa obra é boa, esse exército precisa de quem carrega água, quem cozinha, quem canta, quem toca, quem lidera. Esse exército não vai parar, você querendo ou não, Deus quer você, mas se você não quiser, Deus é para outro no seu lugar, e a obra não para, o exército não para. Deus prefere você. O covarde é alguém que numa situação de perigo pensa com as pernas.
Ande com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Ande com gente que está indo para o mesmo lugar que você. Porque às vezes a gente encontra pessoa que não está indo no mesmo lugar que nós estamos indo. E ela tenta nos tirar para outro lugar. Então entenda uma coisa. Ande com quem está andando na mesma direção que você. Não inventa não, irmão. Permaneça no seu exército. Permaneça no seu lugar. Esse é o seu lugar. Eu não estou conseguindo enxergar o relógio, nem de óculos, nem sem óculos. 46. Mas dá para me ler mais um versículo aqui. Lá em Midian, esse ambiente de guerra, o Velho Testamento é recheado de ambiente de guerra. Lá em Midian, na terra de Midian, tinha um homem chamado Gideão. Em Juízes capítulo 7, verso 3, eu vou ler aqui para vocês. Agora, pois, olha bem os covardes aqui. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte. Quem estiver com medo, volte. Servir a Deus é para os corajosos. Às vezes, irmãos, você vai no meio do caminho cair, machucar, levantar, ser constrangido, ser envergonhado, mas permaneça. Não vá embora, não. Permaneça. Isso é uma decisão sua. Às vezes a gente passa tempo que a gente fica querendo desistir. A caminhada é dura. Frustração, condenação, o meio do povo é um meio difícil. Às vezes as pessoas nos acusam, nos condenam. Você tem que aprender a ser cascudo. Para servir a Deus, você tem que ser cascudo. Deixa o povo falar. Você tem que ficar com a casca grossa, para você aguentar. O soldado, por isso que o soldado, tem que treinar. Você tem que treinar às vezes você vai fazer coisa que não vai dar certo, vai frustrar, vai dar prejuízo em vez de ser sucesso. Dá tudo errado, você tem que levantar e continuar. Às vezes as pessoas vão falar mal de você. Às vezes você vai até cair, eles vão falar mal de você com razão. Mas você tem que permanecer. Às vezes não te dão valor nenhum. Às vezes não era você. Não te dão valor. Esse aí não vai dar em nada. Eu já fui um que não tinha valor nenhum, sabe? Eu até hoje, às vezes, até eu penso assim, Deus, por que o Senhor não me chamou? Por que o Senhor me chamou para ser pastor? Logo eu, tinha tanta gente melhor que eu, e na minha frente. Aí eu lembro de um texto, que ele diz assim, Deus tira do pó, do monturo o necessitado, para colocar sentado no meio dos príncipes. Talvez hoje você está no monturo, você foi desprezado, você não foi convidado para a festa, você não foi chamado para o churrasco, você sempre ficava no gol. O mais ruim vai para o gol, né? Não preocupa não, permaneça na fé. Talvez você não foi convidado, você não foi chamado, você não estava na foto, não preocupa não, permaneça na fé. Deus vai te honrar, seu dia vai chegar. Você é Deus da vitória. Para encerrar, meus irmãos, eu quero encerrar lendo aqui o tema, né? O Senhor convoca os seus para a vitória. Se você puder colocar aqui, meu irmão, Salmo 118, versículo 14, 15 e 16. 14, 15 e 16 do 118. Diz assim: o Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Presta atenção. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escute os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com seu poder Ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu vitória. Não sei como é que está a tradução ali não, mas esse salmo falou muito comigo. O Senhor Deus, o 14, o Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou.
Escute os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos dá a vitória. Com o seu poder, o poder Achei. Então, meu querido, nessa noite, que você entenda que no meio da guerra, às vezes você vai sentir medo, solidão, tristeza, desamparado. O seu oponente é forte, poderoso, mas você não vai vencer sozinho, não. O Senhor é contigo, Ele te dá a vitória. Talvez você não está vendo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Talvez você está doente, sem esperança. Nessa noite, que o Senhor renove as suas forças, renove o seu coração. Saia daqui, alimentado da palavra de Deus, sabendo que o Senhor não desistiu de você. Não desistiu de você. E você não vai desistir. Vamos colocar de pé? Tem uma música aí para a gente orar? Pode apagar as luzes do fundo aí, se você ficar à vontade assim. Pode tocar, vocês escolhem. Se tiver uma música com mais ou menos com a pegada, pode, por favor, os meninos do louvor. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe notícias que nos abala, principalmente quando afeta a saúde da gente, sabe? A gente recebe notícias que faz a gente ficar desanimado, com medo. Talvez você recebeu notícia essa semana que desafiou a sua fé. Talvez ainda você vai receber notícia que vai desafiar a sua fé. E nessa noite eu quero te preparar você com essa palavra. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos é contigo. Aquele dia lá, Moisés estava enfrentando uma guerra com soldados, cavalos e cavaleiros. Mas a sua guerra pode ser seu filho, a sua filha, o seu casamento, a sua jornada de trabalho. Importante é que você saiba nessa noite que o Senhor é contigo e Ele vai te dar vitória. Talvez você não está vendo nada, mas Deus está lá, cuidando de você. Vamos cantar uma canção aí? Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos nessa noite, como seu exército, diante de ti, Senhor, lançar toda a nossa aflição, lançar sobre o Senhor, sobre a cruz, sabendo que o Senhor é a nossa esperança, sabendo que o Senhor é a nossa torre forte. Nós não podemos vencer essa guerra sozinho. Tu és a minha esperança, Senhor. O meu castelo forte é o Senhor. Senhor, inclina os seus ouvidos à oração deste lugar. Fale com Deus nessa noite, coloca para Ele, diante dEle, a tua guerra. Senhor, qual é a tua guerra nessa noite? Senhor, vai comigo nessa guerra, vem comigo, me ajuda a vencer. Eu não estou pronto para essa guerra, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Me ajuda, papai, me ajuda, Senhor, a vencer, me ajuda a vencer, me ajuda a prosperar, ajuda na minha família, no meu casamento, meu filho, minha filha. Ó Pai, me ajuda, Senhor. Senhor é a única esperança que eu tenho. Eu não tenho para onde ir, e eu não vou largar o Senhor.
Seja comigo, Senhor, ande comigo na fé, Senhor, ande comigo na esperança, Senhor. Tu és a minha esperança, o meu castelo forte. Tu és, Senhor, a minha esperança. Em Ti eu confio, e em Ti eu me refugio. E eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As montanhas pra me encontrar, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. E em nome de Jesus Cristo, derruba a muralha. Toda palavra que foi dita para você desanimar, que alguém desanimou, que hoje, através dessa palavra ministrada, você fala para o covarde: fica para lá, porque eu vou avançar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode assentar por alguns minutos, por favor. Pode assentar. O Jardelson, ele vai distribuir aí com a equipe aí uma lembrancinha. Enquanto a gente vai, pode sentar, a gente vai dando uns avisos aqui. Você vai receber uma lembrança aí com os homens. Jardelson, pode começar a distribuir, tá? Graça e paz, irmãos, Deus abençoe, amém? Obrigado pela presença de todos. Eu não estou vendo alguns rostinhos aqui, mas tem sempre alguns que eu não cumprimentei. O meu abraço, o meu carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado, volte. Domingo que vem, nós temos culto de novo às 18h30. Essa semana, culto quarta-feira, às 19h30. E os líderes de jovem mandam avisar que sábado não tem culto, amém? Você está liberado. Mas no próximo terá. Já está com a pastora Tárcia, amém? Serão dois sábados. A pastora Tárcia ministrará os nossos corações em nome de Jesus. Um projeto que nós temos aí. Então, não perca, jovem. E você também quer participar, ouvir, que às vezes também é para você, né? Não é só para jovem, venha também participar às 19 horas em nome de Jesus. O meu outro aviso é: a tia Carminha encerrou hoje o tema da escola dominical, escola bíblica, criação de filhos. E a presença hoje foi pouquíssima. Eu queria que você se empenhasse mais em participar da escola bíblica, irmãos. Ah, mas eu vou no culto à noite, eu tenho que ir de manhã. No culto à noite você recebe a palavra. Glória a Deus, você louva, cultua, mas de manhã você vai entrar dentro da palavra, você vai ter conhecimento, vai pegar, vai ler, tá bom? Então a escola bíblica é muito importante, porque como o pastor Giovanni disse, às vezes você se alimenta de domingo por domingo, às vezes você vai se alimentar só domingo que vem, e às vezes você não vai pegar na Bíblia na semana inteira. Crente assim, morre rapidinho, infelizmente, sinto muito falar para você. Então pelo menos se empenhe, pelo menos 2 ou 3 vezes, vou dizer isso com muito carinho e amor, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, se empenhe em vir à escola dominical. Crente que não se alimenta, ele morre de fraqueza, tá bom? Então você precisa de Bíblia, não só de culto aqui, de comunhão, não. Tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que ter tudo isso, é o pacote completo. Não tem como servir a Deus, né, pastor? Só, não, eu vou de vez em quando, dizimo, está ótimo. Não, eu canto os louvores, está bom. Não, eu oro de vez em quando, não está bom não. Tá bom? Então se empenhe mais. E domingo que vem nós vamos começar o módulo não, né? O estudo sobre angelologia. Então é um estudo sobre os anjos. E eu irei ministrar este estudo. Só que eu vou usar Bíblia. Vocês sabem que eu gosto de usar Bíblia. Então, se você não tem a Bíblia, né, a matéria, a Bíblia, baixa o aplicativo no seu celular. Traga o seu celular com Bíblia, tá joia? Nós vamos fazer algumas coisas aqui que não tem como, irmãos, estudar sobre anjos sem ler a palavra. Não é complicado, né? Não dá só para ficar falando. Então,
tem que ter a palavra de Deus. Então eu espero você, domingo que vem, 9 horas da manhã. Quero ver seu rostinho aqui, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Amém? Vamos orar encerrando. Obrigado mais uma vez, pastor Giovanni. Obrigado aos homens, através do Jardel, sua equipe. Bênção demais. Amém? Bênção, o nosso general é Cristo, beleza? Encerrando? Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o poder do Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Não seja covarde, avança em nome de Jesus. Cumprimentos aos outros, Deus abençoe. Vamos lá? O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é.